Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E na aula passada, o que é que a gente conversou, né? A gente falou sobre o tempo geológico. E a gente estudou aquela escala, né, do tempo geológico, que a gente vê as eras, né? E a gente viu as principais influências, né? As principais características que a gente vai precisar saber na geografia. Por exemplo, na época dos dinossauros, etc. E aí, surge a pergunta: como é que a gente consegue comprovar isso, né? Ver esses dados? Bom, existe como se fosse uma espécie de museu que a Terra nos proporciona para revelar esses momentos de transição. E esses momentos de transição a gente consegue ver perfeitamente em canyons, certo? Esses canyons são vales, são rochas enormes, uma superfície enorme. Ela é recortada geralmente por uma atividade química, né? Um temperismo químico que vem da água. Então, geralmente, é um território moldado, certo? É uma superfície da Terra moldada pela atividade da água e todo esse intemperismo e erosão que está acontecendo durante os anos. Eu vou botar aqui uma foto de um cânion para vocês perceberem o quanto a gente consegue ver essas camadas. É como se a Terra ela fosse colorida, tá vendo? Essa tonalidade diferente que a gente vê, ela marca diferentes períodos que a Terra passou, certo? Então a gente vê que a gente consegue perceber, por exemplo, quando um território, um território não, desculpa, quando a Terra ela tinha uma predominância de, por exemplo, um tipo de vida, ou então um tipo de material, certo? Então a gente encontra muito em canyons fósseis, e esses fósseis, eles comprovam exatamente a existência de, por exemplo, dinossauros, certo? Então, esses canyons são como se fossem grandes museus que a gente consegue ter acesso a informações de várias eras diferentes, de vários períodos diferentes que a Terra passou, ok? E aí, a gente consegue concluir esse raciocínio de como a gente tira, de onde a gente tira essa informação, como é que a gente consegue comprovar, né? Então, justamente a partir desses canyons, certo? Eles são as melhores fontes para isso. Eles não são as únicas, mas eles são as melhores, ok? Bom, e aí na aula de hoje a gente vai focar nas esferas da Terra. Então, a gente consegue perceber que a Terra ela tem várias esferas diferentes. Como assim? Várias áreas específicas que a gente possa dizer. Então, nós vamos ter a biosfera. O que é a biosfera? É uma camada, uma parte, uma esfera da Terra em que a gente vai ter a presença de vida como um fator principal. Então, antes de a gente detalhar a biosfera, vamos detalhar as outras, né, que a gente vai entender melhor. Nós temos a atmosfera, que é a camada de ar e gases. E o que é que acontece? Essa atmosfera, ela reveste todo o planeta, certo? E é por causa dessa atmosfera que a gente consegue respirar. Então, o oxigênio que a gente respira e o gás carbônico que a gente expira, ele está na atmosfera. Ele faz parte da atmosfera. Então, ela é essencial para a vida humana, certo? Ela protege a Terra também de atividades extraterrestres, como, por exemplo, cometas, meteoros. E aí, essa atmosfera, ela é responsável por ser uma camada de ar, ok? Então, quando eu falar atmosfera, vocês lembram atmosfera, ok? Camada de ar. E aí, outra camada que a gente percebe é o quê? A hidrosfera.
O que é a hidrosfera? É justamente a camada da Terra, a parte da Terra, que a gente vai ter a presença de água, certo? Então, hidrosfera, hidro de água, ok? Então, nessa hidrosfera a gente vai ter água, né? Mas também a gente vai ter vida, a gente vai ter atividades. Bom, e a outra camada que a gente tem, a litosfera. O que é litosfera? É a camada que é correspondente a rochas, certo? Então, quando vocês ouviram a palavra litosfera, vocês lembram de terra, de rocha, de continente. Então, a parte de terra que existe, certo? A parte continental, a parte de rocha, ela corresponde à litosfera. Então, assim, a gente fecha as 3 camadas: a atmosfera, o ar, litosfera, a terra, e hidrosfera, a água. E aí, como um elo entre essas 3 camadas, nós temos a biosfera. O que é a biosfera? É a camada que tem vida. Então, a biosfera, ela envolve tanto a litosfera, como, por exemplo, nós estamos na litosfera, habitamos a litosfera, certo? Então, nós somos vida na litosfera. Mas também existem os peixes na hidrosfera, por exemplo. Então, é uma camada de vida na litosfera, na hidrosfera. E nós temos, por exemplo, aves, que não que elas morem na atmosfera, né? Elas não moram voando, mas elas estão presentes na atmosfera, como bactérias e tal, certo? Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Até a próxima semana.